Alexandria não surgiu como uma cidade comum do mundo antigo. Ela foi concebida, desde a sua fundação, como um projeto intelectual materializado em espaço urbano. Criada em 331 a.C. por Alexandre o Macedônio, sobre um litoral estratégico do Mediterrâneo Oriental, Alexandria foi planejada não apenas para controlar rotas comerciais, mas para centralizar, organizar e projetar conhecimento em escala inédita. Esse ponto é fundamental para compreender o surgimento do farol. Ele não é um artefato isolado, mas uma consequência lógica de um sistema urbano orientado por ciência, administração e tecnologia aplicada. O local escolhido para Alexandria não era trivial. Situava-se entre o Mediterrâneo e o lago Mareotis, próximo ao delta do Nilo, conectando o Egito ao mundo helenístico recém-formado. A geografia impunha desafios concretos: águas rasas, bancos de areia móveis, correntes instáveis e uma costa pouco visível à distância. Para uma cidade destinada a se tornar o principal porto do Mediterrâneo Oriental, essas condições representavam um risco estrutural contínuo. A solução exigia algo além de obras defensivas ou portuárias convencionais. Exigia controle visual, previsibilidade e padronização da navegação. Alexandria foi rapidamente transformada em capital do reino ptolomaico. Sob os Ptolomeus, especialmente Ptolomeu I e Ptolomeu II, a cidade passou por um processo de institucionalização do conhecimento sem paralelo na antiguidade. A Biblioteca de Alexandria, o Mauseon, os observatórios, os centros de tradução e compilação não eram espaços simbólicos, eram órgãos de Estado. A ciência não era um subproduto cultural, era uma ferramenta administrativa, militar e econômica. É nesse contexto que o farol de Alexandria precisa ser inserido. Ele não nasce como maravilha, nem como monumento estético, nem como símbolo religioso. Ele nasce como infraestrutura crítica, um dispositivo técnico projetado para resolver um problema real. Como garantir navegação segura, previsível e contínua em um dos portos mais movimentados do mundo antigo em uma costa naturalmente hostil? A ilha de Faros, localizada em frente à cidade, separada por um canal estreito, oferecia o ponto geométrico ideal para essa solução. A construção do heptastádio, uma via artificial ligando a ilha ao continente, já havia alterado profundamente a dinâmica costeira, criando dois portos principais. Essa intervenção, por si só, demonstra o nível de engenharia hidráulica e planejamento territorial empregado pelos Ptolomeus. O farol surge como extensão lógica desse sistema, não apenas indicar terra, mas organizar o espaço marítimo. As fontes antigas atribuem o projeto do farol ao arquiteto Sóstrato de Cnido, embora a autoria seja objeto de debate historiográfico. O que não é debatido é a escala. Relatos antigos como os de Estrabão, Plínio o Velho e, posteriormente, escritores árabes medievais descrevem uma estrutura com altura estimada entre 100 e 130 metros. Mesmo no limite inferior dessas estimativas, trata-se de uma construção sem precedentes no mundo antigo, superando em altura qualquer edifício funcional conhecido da época. A estrutura do farol não era monolítica. As descrições convergem para uma construção em 3 níveis principais: uma base quadrangular maciça, uma seção intermediária octogonal e um topo cilíndrico. Essa transição geométrica não é decorativa. Ela responde a princípios estruturais claros: distribuição de peso, resistência a ventos costeiros e estabilidade sísmica relativa. Cada nível cumpria uma função técnica no conjunto. No topo, segundo múltiplas fontes, havia um sistema luminoso baseado em fogo contínuo, potencialmente amplificado por superfícies refletoras. A natureza exata desse sistema permanece um ponto de debate acadêmico. Não há consenso se espelhos metálicos polidos eram utilizados para refletir a luz solar durante o dia ou apenas para potencializar a chama noturna.
O que é consenso é que a visibilidade do farol se estendia por dezenas de quilômetros mar adentro, algo que exigia não apenas altura, mas controle preciso da linha de visão e da intensidade luminosa. Manter uma chama contínua em tal altura não era trivial. Exigia logística constante de combustível, acesso interno eficiente, ventilação controlada e manutenção estrutural regular. Isso implica corredores internos, rampas ou escadarias largas o suficiente para transporte de materiais pesados, além de sistemas de circulação de ar que evitassem acúmulo de fumaça ou colapso térmico. Nenhum desses elementos era improvisado, eles pressupõem projeto integrado. O farol funcionava, portanto, como um dispositivo tecnológico estatal permanente. Não dependia de eventos rituais, nem de condições climáticas específicas. Operava todos os dias, todas as noites, como parte do funcionamento normal da cidade. Isso o distingue radicalmente de monumentos simbólicos do mundo antigo. Era uma máquina urbana. Essa distinção é crucial. O farol de Alexandria não representa apenas um avanço arquitetônico, mas uma mudança de paradigma, a ciência aplicada diretamente à infraestrutura pública em escala continental. Ele é um produto de um ambiente intelectual onde matemática, geometria, astronomia, ótica e engenharia não eram disciplinas abstratas, mas ferramentas práticas de governo. Quando se observa o farol isoladamente, ele parece extraordinário. Quando se observa Alexandria como sistema, ele se torna coerente. A cidade produziu Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com notável precisão. Produziu Euclides, cuja geometria estruturou o pensamento matemático por mais de 2 milênios. Produziu engenheiros capazes de projetar portos artificiais, diques, canais e dispositivos mecânicos complexos. O farol emerge desse mesmo ambiente. E ainda assim, apesar de toda essa coerência sistêmica, uma questão permanece aberta desde a antiguidade. Como uma estrutura dessa magnitude, funcional por séculos, pôde desaparecer quase completamente, restando apenas descrições textuais fragmentadas e resquícios submersos dispersos? Essa questão não se resolve com uma resposta simples, nem com um único evento catastrófico. Ela exige análise progressiva, técnica e histórica. O que se sabe, baseado em registros sísmicos históricos, é que a região de Alexandria sofreu uma sequência de terremotos significativos entre os séculos IV e XIV. Esses eventos afetaram gravemente estruturas costeiras, portos e edifícios monumentais. O farol foi danificado progressivamente, reparado, modificado e eventualmente abandonado. Partes da sua estrutura colapsaram no mar, outras foram reaproveitadas em construções posteriores, incluindo a cidadela de Qaitbay, erguida no século XV no mesmo local. Essa reutilização de materiais, comum no mundo antigo e medieval, contribuiu decisivamente para o desaparecimento físico do farol. O que não desapareceu foi a sua sombra histórica. O farol continuou sendo descrito, reinterpretado e reconstruído mentalmente por viajantes, geógrafos e cronistas por séculos. Cada descrição acrescentou detalhes, mas também distorções. Hoje, o que restam são blocos monumentais submersos identificados por arqueologia subaquática no porto oriental de Alexandria. Colunas, estátuas, bases e elementos arquitetônicos que, quando analisados em conjunto, confirmam a existência de uma estrutura colossal naquele ponto exato. Eles não permitem uma reconstrução completa, mas impõem um limite mínimo incontestável à imaginação. O farol de Alexandria não é um mito. Ele é um objeto histórico real, parcialmente perdido, cujo desaparecimento não reduz sua importância, mas a amplifica. Ele marca o momento em que a ciência deixou de ser apenas contemplativa e passou a organizar o mundo físico em larga escala. Esse é o ponto de partida necessário para qualquer análise séria sobre o farol, e é a partir daqui que a investigação se aprofunda.
O farol de Alexandria não pode ser compreendido apenas como um edifício alto. A sua singularidade reside no fato de que ele foi concebido para operar no limite da percepção humana e da engenharia disponível no mundo antigo. Construir algo visível a dezenas de quilômetros no mar exige uma convergência rara de decisões técnicas, escolha do terreno, domínio de materiais, controle estrutural, logística contínua e cálculo geométrico aplicado ao espaço real. Cada um desses elementos impõe restrições severas. O farol existiu porque essas restrições foram resolvidas simultaneamente. O primeiro desafio era o substrato. A ilha de Faros não oferecia, naturalmente, um maciço rochoso contínuo como fundação ideal. Tratava-se de uma formação costeira sujeita à erosão marinha, variações de nível e ação constante de ondas. Qualquer estrutura monumental ali exigiria uma base artificial estabilizada. As fontes antigas sugerem o uso de grandes blocos de calcário e granito, alguns oriundos de regiões distantes do Egito, assentados com precisão para distribuir peso e reduzir tensões localizadas. A própria escolha de materiais densos e resistentes à salinidade indica um conhecimento empírico aprofundado do comportamento da pedra em ambiente marinho. A geometria do farol não foi arbitrária. A base quadrangular oferecia estabilidade e resistência lateral. A transição para um corpo octogonal reduzia a pressão do vento ao longo da altura, enquanto o topo cilíndrico minimizava turbulências e facilitava a instalação do sistema luminoso. Essa progressão geométrica é consistente com princípios estruturais observados em engenharia moderna, mas aplicados aqui sem modelos matemáticos formais no sentido contemporâneo. O que existia era um corpo consolidado de conhecimento prático, testado em pontes, muralhas, diques e portos. A altura estimada do farol, mesmo em avaliações conservadoras, colocava a estrutura em um regime de esforço raríssimo para a época. Quanto mais alto um edifício, maior o momento fletor gerado pelo vento e maior o risco de instabilidade. Para mitigar isso, a massa do farol era concentrada na base, com paredes extremamente espessas nos níveis inferiores. Relatos indicam que algumas seções internas permitiam a circulação de animais de carga, sugerindo rampas largas e inclinações suaves, o que reforça a ideia de um núcleo interno robusto e contínuo. A logística de construção foi por si só uma operação de Estado. Transportar blocos monumentais até a ilha, posicioná-los com precisão milimétrica e elevá-los progressivamente exigia organização administrativa, mão de obra especializada e dispositivos mecânicos eficazes. Guindastes primitivos, roldanas, planos inclinados e contrapesos já eram conhecidos no mundo helenístico, mas o uso coordenado desses recursos em uma obra dessa escala indica planejamento de longo prazo e financiamento estável. Não se trata de uma obra improvisada, nem de um esforço pontual. Trata-se de um programa construtivo multianual, provavelmente monitorado diretamente pelo poder central. O interior do farol é um dos aspectos mais subestimados nas análises superficiais. Para sustentar uma chama contínua no topo, era necessário garantir acesso permanente ao nível superior. Isso implicava circulação interna eficiente, ventilação adequada e isolamento térmico relativo. Um sistema de escadas estreitas seria insuficiente para o transporte regular de combustível. As descrições que mencionam rampas internas reforçam a ideia de um edifício funcionalmente pensado, não apenas monumental. O sistema luminoso em si representa outro limite técnico. Produzir luz visível a dezenas de quilômetros depende de intensidade, altura e contraste com o ambiente. Durante a noite, a chama precisava ser suficientemente brilhante para competir com a escuridão marítima, enquanto durante o dia o edifício precisava funcionar como referência visual mesmo sem fogo ativo. Algumas fontes sugerem o uso de superfícies refletoras, possivelmente metálicas, para amplificar a luz solar. Ainda que a existência de grandes espelhos seja debatida, o simples fato de a discussão existir indica um domínio prático da ótica e da reflexão luminosa.
Manter esse sistema em operação contínua implicava uma cadeia logística invisível ao observador externo. O combustível precisava ser armazenado, protegido da umidade e transportado regularmente até o topo. A chama precisava ser controlada para evitar danos estruturais. A fuligem precisava ser gerida para não comprometer a visibilidade. Esses problemas não se resolvem com soluções pontuais. Eles exigem protocolos operacionais estáveis, transmitidos ao longo das gerações. O farol também precisava resistir ao ambiente costeiro. Ventos constantes, tempestades sazonais, salinidade elevada e atividade sísmica moderada impunham desgaste contínuo. A durabilidade do farol, estimada em mais de 1000 anos de uso com reparos intermitentes, é um indicativo direto da qualidade do projeto original. Estruturas mal concebidas não sobrevivem a séculos de uso intenso em ambientes hostis. Quando se analisa o farol sob a ótica da engenharia, torna-se evidente que ele não representa um salto isolado, mas o ápice de uma tradição técnica consolidada. Alexandria reunia matemáticos, engenheiros, astrônomos e arquitetos em um mesmo ecossistema intelectual. O farol é o ponto em que esse ecossistema se materializa de forma mais visível e duradoura. Ainda assim, mesmo reconhecendo esse contexto, o farol permanece uma exceção. Nenhuma outra cidade do mundo antigo produziu uma estrutura funcional comparável em altura, visibilidade e integração sistêmica. Essa singularidade levanta uma questão que ultrapassa a técnica. Por que esse modelo não se replicou amplamente? Se era possível construir algo assim, por que o farol permaneceu único por tantos séculos? A resposta não é simples e não reside apenas na capacidade técnica. Ela envolve prioridades políticas, concentração de recursos, estabilidade administrativa e uma visão de longo prazo raríssima. Alexandria, por um período limitado da história, reunia todas essas condições. O farol é o vestígio mais concreto dessa convergência. A partir desse ponto, a análise deixa de ser apenas estrutural e passa a examinar o farol como parte de um sistema maior de controle do espaço, do conhecimento e da circulação humana. É nesse deslocamento de foco que a investigação avança. A existência do farol de Alexandria não pode ser compreendida a partir de sua aparência simbólica ou de seu status posterior como maravilha do mundo antigo. A única forma intelectualmente honesta de analisá-lo é tratá-lo como aquilo que efetivamente foi: uma solução técnica extrema para um problema físico real, imposta por um ambiente marítimo hostil, por limitações geométricas do planeta e por exigências logísticas que não admitem improvisação. A costa de Alexandria apresentava um risco permanente à navegação. Bancos de areia móveis, correntes imprevisíveis e baixa visibilidade noturna criavam um cenário em que a simples presença de um porto não era suficiente. O problema não era localizar a cidade, mas aproximar-se dela com segurança. Para isso, qualquer sistema de sinalização precisava vencer um obstáculo inescapável: a curvatura da Terra. Não existe negociação possível com esse fator. A distância visível de uma fonte luminosa em mar aberto é diretamente proporcional à sua altura. Quanto mais baixo o ponto de emissão, mais cedo ele desaparece no horizonte. Essa realidade impõe uma consequência direta. A estrutura precisava ser alta, não alta em termos simbólicos, mas alta o suficiente para ampliar significativamente o alcance visual da luz. As estimativas históricas variam, mas mesmo os valores mais conservadores indicam uma elevação extraordinária para padrões antigos. Uma torre com mais de 100 metros de altura, construída integralmente em pedra, posicionada em uma ilha exposta ao vento marítimo e à atividade sísmica regional, não pode ser resultado de ambição estética. É uma resposta técnica radical a um problema geométrico objetivo. A altura, porém, cria um segundo desafio que costuma ser negligenciado: estabilidade.
Um volume vertical desse porte sofre forças laterais contínuas. O vento não atua de forma episódica, ele exerce pressão constante, amplificada pela elevação. Além disso, a região do Mediterrâneo Oriental está longe de ser geologicamente estável. Qualquer estrutura erguida ali, especialmente sobre uma ilha rochosa, precisa lidar com microvibrações, recalques e tensões acumuladas ao longo do tempo. A solução arquitetônica atribuída ao farol revela uma compreensão empírica precisa dessas forças. A transição progressiva de uma base quadrangular para um corpo intermediário octagonal e, por fim, para um volume superior circular não é decorativa. Cada mudança geométrica redistribui cargas, reduz concentrações de tensão e minimiza a resistência ao vento. Esse tipo de solução não surge por acaso. Ela pressupõe observação, cálculo prático e um domínio construtivo que antecede qualquer formalização matemática moderna. A estrutura, portanto, não era um bloco maciço empilhado verticalmente. Era um sistema, um corpo arquitetônico pensado para permanecer estável sob estresse contínuo, sem reforços metálicos internos, sem concreto armado e sem possibilidade de correções posteriores significativas. O erro estrutural nesse contexto não seria reparável. A margem para falha era mínima. Superada a questão da altura e da estabilidade, surge o problema mais sofisticado de todos: a luz. Não basta produzir fogo. Fogueiras existem desde o Paleolítico. O desafio real está em transformar uma chama em um sinal direcional visível a longas distâncias, em um ambiente sujeito a névoa, umidade, vento e variações atmosféricas constantes. Fontes históricas descrevem a presença de dispositivos refletivos associados ao topo da estrutura. Não se trata de especulação gratuita. A menção recorrente a espelhos metálicos indica que o sistema não dependia apenas da intensidade luminosa, mas de sua orientação. A reflexão especular exige superfícies polidas, com controle geométrico. Um espelho mal conformado dispersa a luz e reduz o alcance visual. Um espelho corretamente trabalhado, mesmo sem conhecimento formal de ótica, pode concentrar e direcionar um feixe de maneira eficiente. Esse tipo de solução implica domínio metalúrgico, conhecimento prático de polimento e experimentação controlada. Não há qualquer indício de que isso tenha sido improvisado após a construção. Tudo aponta para a integração entre arquitetura e função luminosa desde a concepção inicial. Há ainda um fator logístico incontornável: a manutenção contínua da fonte de luz. Qualquer sistema baseado em chama aberta exige combustível constante. Isso implica transporte regular de materiais pesados até grandes alturas, circulação interna adequada, rampas ou corredores dimensionados para carga e ventilação suficiente para evitar o acúmulo de gases e fumaça. Uma torre oca funcional, com circulação interna planejada, não é compatível com construções simbólicas ocasionais. Ela exige operação diária, coordenação humana e manutenção sistemática. O farol, portanto, não pode ser compreendido como um objeto isolado. Ele funciona como um organismo técnico integrado ao porto, à cidade e às rotas marítimas do Mediterrâneo. Ele responde simultaneamente a exigências de geografia, física, engenharia e logística. Cada elemento reforça o outro. A ausência de qualquer componente comprometeria o conjunto. O aspecto mais desconcertante desse sistema não está em sua complexidade, mas no silêncio documental que o cerca. Não sobreviveram tratados técnicos detalhando sua construção. Não existem registros explícitos de métodos de cálculo, planos estruturais ou instruções operacionais. O conhecimento necessário para projetar, erguer e manter essa estrutura existiu, foi aplicado com sucesso e posteriormente fragmentou-se ou desapareceu. Isso não abre espaço para misticismo, abre espaço para uma constatação mais incômoda. A engenharia antiga, em determinados contextos, atingiu níveis de sofisticação funcional que não deixaram rastros teóricos proporcionais à sua realização prática.
O farol de Alexandria operou durante séculos em condições extremas. Funcionou, cumpriu sua função e desapareceu quase sem deixar instruções. O que permanece não é um mito, mas um limite. Até onde a análise técnica moderna alcança, o farol faz sentido. A partir desse ponto não surgem respostas fáceis, apenas a evidência de que houve um patamar de organização, planejamento e execução que não se preservou integralmente no registro histórico. Esse silêncio não invalida a obra, pelo contrário, ela a torna ainda mais relevante como marcador de um conhecimento aplicado que existiu, operou plenamente e não se deixou reduzir à simples narrativa monumental. A análise do farol de Alexandria avança inevitavelmente para um terreno menos visível, porém decisivo: o ambiente físico onde a estrutura foi implantada e a relação direta entre geografia, geologia e decisão técnica. O farol não foi erguido em terra firme continental, nem em um promontório natural elevado. Ele foi implantado na Ilha de Faros, uma escolha que, à primeira vista, amplia o risco estrutural em vez de reduzi-lo. Ilhas costeiras apresentam vantagens estratégicas para a navegação, mas impõem desafios severos à engenharia. A ação combinada de ondas, correntes, salinidade e erosão atua de forma contínua e cumulativa. Diferentemente de um terreno continental estável, a base rochosa de uma ilha sofre desgaste permanente. Qualquer construção monumental nesse contexto precisa considerar não apenas o peso próprio da estrutura, mas a degradação lenta e inevitável de seu suporte ao longo de décadas e séculos. A região de Alexandria adiciona um fator crítico adicional: atividade sísmica recorrente. O Mediterrâneo Oriental está inserido em um sistema tectônico complexo, onde microtremores e eventos sísmicos moderados são historicamente frequentes. Não se trata de terremotos raros e catastróficos apenas, mas de vibrações repetidas, suficientes para comprometer estruturas rígidas mal concebidas. Construir uma torre extremamente alta, pesada e rígida nesse cenário, sem qualquer estratégia de absorção de energia, seria estruturalmente irresponsável. Isso implica que o farol não foi apenas projetado para resistir ao peso e ao vento, mas também para tolerar movimento. Ainda que não possuísse dispositivos de amortecimento no sentido moderno, sua configuração volumétrica, sua distribuição de massas e a forma como os blocos eram assentados sugerem uma tentativa deliberada de lidar com esforços dinâmicos. A alternância de volumes geométricos, a redução gradual de seção em altura e a provável existência de encaixes precisos entre os blocos indicam uma preocupação clara com estabilidade de longo prazo. Outro elemento frequentemente subestimado é o contato direto com o mar. O farol operava em um ambiente saturado de sal. A salinidade corrói metais, degrada argamassas e fragiliza superfícies por cristalização interna. Qualquer solução construtiva que dependesse excessivamente de componentes metálicos expostos estaria condenada a falhar rapidamente. Isso ajuda a explicar por que a estrutura dependia majoritariamente de pedra maciça e de sistemas construtivos baseados em massa, encaixe e gravidade, em vez de reforços metálicos extensivos. Essa escolha, no entanto, gera uma consequência direta: peso extremo. Uma torre de pedra com mais de 100 metros de altura exerce uma carga colossal sobre sua fundação. Em terreno continental, isso já era um desafio significativo. Em ilha, torna-se um problema crítico. A fundação precisava ser não apenas profunda, mas integrada ao substrato rochoso de forma praticamente inseparável. Isso sugere escavações extensas, preparação do leito e uma compreensão empírica da capacidade de carga do terreno. Novamente, sem registros escritos sobreviventes que descrevam esse processo. A relação entre o farol e o mar não era apenas estrutural, mas operacional. A proximidade direta com as rotas marítimas mais movimentadas do Mediterrâneo significava exposição constante a impactos indiretos, vibração de ondas, ressacas, variações do nível do mar e eventos extremos ocasionais. O farol não foi concebido para um cenário idealizado, mas para operar em um ambiente que estatisticamente iria testá-lo repetidas vezes ao longo do tempo.
O histórico de sua destruição confirma essa leitura. O colapso não ocorre de forma súbita por falha única, mas como resultado acumulativo de terremotos sucessivos ao longo de séculos. Esse é um dado fundamental. A estrutura não falhou rapidamente. Ela resistiu o suficiente para que múltiplas gerações a utilizassem, reparassem e reinterpretassem. Uma construção mal planejada em um ambiente desses não teria sobrevivido por tanto tempo. O que emerge dessa análise é uma conclusão desconfortável para leituras simplificadas da antiguidade. A escolha do local não foi ingênua, e a permanência da estrutura não foi acidental. O farol foi concebido para coexistir com um ambiente hostil, aceitando o risco como parte do projeto e compensando-o com soluções de massa, forma e integração ao terreno. A perda progressiva do farol, portanto, não invalida sua sofisticação técnica. Pelo contrário, ela reforça que a obra foi levada ao limite do que era possível naquele contexto histórico, geográfico e tecnológico. Não havia margem ampla de segurança. Havia cálculo empírico, decisão consciente e aceitação de que em algum ponto distante no tempo, a natureza venceria. Essa leitura desloca o farol de Alexandria de um campo simbólico para um campo mais incômodo, o de uma obra humana que enfrentou diretamente forças naturais reais, operou por séculos sob estresse contínuo e deixou como legado não apenas ruínas, mas a evidência de que a engenharia antiga, quando necessária, era capaz de assumir riscos extremos com lucidez técnica. Esse conjunto de fatores, geologia instável, ambiente marítimo agressivo, ausência de redundâncias modernas e longa duração operacional, estabelecem um limite claro para o entendimento atual. O farol não foi apenas alto, luminoso ou famoso. Ele foi uma resposta consciente a um território que não perdoa erro e permaneceu de pé tempo suficiente para provar que essa resposta funcionou. A compreensão plena do farol de Alexandria exige avançar além da estrutura física e do ambiente natural para um nível menos visível, porém decisivo: o sistema humano que o concebeu, construiu e manteve em operação. Uma obra dessa escala não se sustenta apenas por soluções técnicas isoladas. Ela pressupõe organização social, coordenação institucional e continuidade administrativa ao longo de gerações. Erguer uma torre monumental em pedra em um ambiente insular hostil não é um evento pontual. É um processo prolongado que exige planejamento de longo prazo, controle rigoroso de recursos e uma cadeia logística estável. A extração, o transporte e o assentamento de blocos de grande porte demandam mão de obra especializada, ferramentas adequadas, conhecimento acumulado e, sobretudo, autoridade capaz de coordenar milhares de pessoas em tarefas interdependentes. Nada disso ocorre de forma espontânea. A Alexandria helenística oferecia um contexto singular para esse tipo de empreendimento. Fundada como projeto urbano deliberado, a cidade não cresceu organicamente a partir de aldeias anteriores, ela foi planejada. Isso significa que decisões de infraestrutura, circulação, abastecimento e defesa estavam integradas desde o início. O farol se insere nesse mesmo paradigma, não como adorno tardio, mas como peça funcional de um sistema urbano e marítimo mais amplo. A manutenção contínua do farol revela ainda mais sobre essa organização. Uma estrutura luminosa operando noite após noite exige turnos de trabalho, supervisão, reposição de combustível e inspeção constante. Isso implica a existência de um corpo permanente de operadores, técnicos e responsáveis administrativos. O farol não era ativado ocasionalmente, ele funcionava de forma regular, previsível e confiável. Essa regularidade só é possível quando há rotinas institucionais consolidadas. Esse ponto é crucial porque desmonta uma leitura romântica da antiguidade como um período de grandes feitos isolados e improvisados. O farol não é resultado de um momento de genialidade individual. Ele é fruto de um sistema estatal capaz de planejar, executar e sustentar infraestrutura crítica.
O conhecimento técnico aplicado ali não estava concentrado em um único indivíduo, mas distribuído em práticas, ofícios e tradições construtivas compartilhadas. A ausência de registros técnicos detalhados não significa a ausência de método. Pelo contrário, em sociedades onde o conhecimento é transmitido majoritariamente por prática, aprendizagem direta e tradição oral especializada, a eficácia precede a formalização teórica. O farol demonstra um nível de padronização e coerência que só pode existir quando há protocolos operacionais, mesmo que não tenham sido codificados em tratados escritos que sobreviveram ao tempo. Outro aspecto revelador é a longevidade institucional necessária para que o farol atravessasse diferentes períodos políticos. A estrutura foi erguida sob domínio helenístico, continuou a operar sob administrações romanas e permaneceu relevante por séculos. Isso indica que sua função transcendeu regimes específicos. Ele não dependia de um culto, de um governante ou de uma ideologia particular. Dependia de sua utilidade objetiva. Enquanto cumpria sua função, era mantido. Essa continuidade funcional é rara. Muitas obras monumentais antigas perdem relevância quando o contexto político muda. O farol, ao contrário, manteve-se indispensável porque resolvia um problema concreto e permanente: a segurança da navegação em um dos portos mais estratégicos do mundo antigo. Essa utilidade contínua explica por que esforços de reparo foram realizados mesmo após danos sísmicos significativos. A estrutura era valiosa demais para ser abandonada facilmente. A organização necessária para essas reparações reforça o argumento de que o farol não era percebido como um símbolo distante, mas como infraestrutura crítica. Reparar uma torre dessa escala exige novamente recursos, conhecimento técnico e decisão política. Não se trata de reconstrução ritualística, mas de manutenção pragmática. Isso coloca o farol em uma categoria próxima à de obras modernas de engenharia pública, onde a função precede a forma. O que emerge dessa análise é uma imagem menos confortável, porém mais realista da antiguidade. O farol de Alexandria não foi um milagre isolado, nem um capricho monumental. Ele foi a expressão visível de uma sociedade capaz de organizar trabalho em larga escala, aplicar conhecimento técnico de forma integrada e sustentar projetos cuja lógica ultrapassava o horizonte de uma única geração. Esse tipo de capacidade não surge subitamente e não desaparece sem deixar consequências. O desaparecimento do farol, portanto, não indica o fracasso desse sistema, mas o fim de uma continuidade histórica específica. Guerras, mudanças econômicas, declínio institucional e transformações nas rotas marítimas alteraram as prioridades. Quando a manutenção deixou de ser possível ou necessária, a estrutura entrou em declínio. A relevância do farol reside justamente nesse ponto de tensão. Ele marca um momento em que conhecimento aplicado, organização social e necessidade geográfica convergiram de forma excepcional. Não porque fossem únicos em nossa história, mas porque naquele contexto específico alcançaram um grau de integração raramente documentado. O farol não é apenas uma ruína perdida, é um vestígio de um modelo de capacidade coletiva que existiu, funcionou e não foi plenamente herdado. A análise do farol de Alexandria alcança neste ponto um campo inevitável de tensão intelectual. O confronto entre o que é tecnicamente plausível, o que é historicamente documentado e o que permanece sem explicação completa. Não se trata de introduzir mistério artificial, mas de reconhecer com rigor onde o consenso acadêmico se encerra e onde começam as lacunas reais. Os dados disponíveis permitem reconstruir boa parte do funcionamento geral do farol. É possível compreender por que ele precisava ser alto, como sua forma respondia a forças físicas, de que maneira a luz poderia ser amplificada e por que sua localização fazia sentido estratégico. Essas reconstruções são sólidas, defensáveis e compatíveis com o conhecimento arqueológico e histórico atual. O problema surge quando se tenta responder a uma pergunta mais profunda.
Como esse conjunto de soluções foi concebido de maneira integrada em um único projeto, sem deixar registros técnicos proporcionais à sua complexidade? A historiografia tradicional tende a resolver essa questão com generalizações amplas. Atribui-se o feito à engenhosidade helenística, ao acúmulo gradual de saberes construtivos ou à presença de arquitetos excepcionais. Essas explicações não são falsas, mas são incompletas. Elas descrevem um contexto favorável, não um mecanismo claro de transmissão e aplicação do conhecimento. O farol não é apenas um exemplo de habilidade artesanal elevada, ele é um sistema complexo que articula arquitetura, óptica, logística, geografia e administração pública. Em outros campos da antiguidade, quando sistemas dessa magnitude surgem, costumam deixar rastros documentais extensos. Aquedutos romanos, por exemplo, são acompanhados por inscrições, normas de manutenção, registros legais e descrições técnicas. No caso do farol, esse aparato documental simplesmente não sobreviveu, ou talvez nunca tenha existido da forma que esperaríamos. Essa ausência não autoriza especulações extravagantes, mas exige cautela ao afirmar que compreendemos plenamente o processo que levou à sua construção. Outro ponto de debate envolve a real sofisticação do sistema óptico. Fontes antigas descrevem efeitos impressionantes, como a visibilidade extrema da luz e até relatos exagerados para sua capacidade de sinalização a grandes distâncias. A maioria desses relatos é tratada corretamente como hipérbole literária. Ainda assim, mesmo versões moderadas implicam um desempenho luminoso notável para a tecnologia pré-industrial. A linha que separa a descrição técnica de exagero retórico nem sempre é clara, e isso mantém o tema em debate. Há também divergências quanto à cronologia exata das modificações estruturais ao longo do tempo. O farol não foi um objeto estático, ele sofreu reparos, adaptações e possivelmente alterações funcionais conforme contextos políticos e tecnológicos mudavam. A dificuldade está em distinguir o projeto original das intervenções posteriores. Ruínas submersas oferecem fragmentos, não uma narrativa completa. Cada interpretação arqueológica depende de correlação cuidadosa entre fontes escritas, vestígios materiais e análise geológica. Esse conjunto de incertezas não enfraquece o farol como objeto de estudo. Pelo contrário, ele o coloca em uma categoria específica de estruturas antigas que desafiam classificações simples. Não é apenas um monumento perdido, nem apenas uma obra de engenharia funcional. É um ponto de convergência onde o conhecimento aplicado supera a documentação preservada. A ciência moderna consegue explicar como algo assim poderia funcionar, mas não consegue demonstrar, passo a passo, como esse conhecimento foi sistematizado no contexto original. O risco neste estágio da análise é cair em duas armadilhas opostas. A primeira é o ceticismo excessivo, que reduz o farol a uma versão exagerada de soluções triviais, ignorando a singularidade do conjunto. A segunda é a tentação de preencher lacunas com conjecturas não sustentadas. O equilíbrio intelectual exige aceitar que existem limites reais no que pode ser afirmado com segurança, e que esses limites fazem parte da honestidade científica. O farol de Alexandria, neste sentido, funciona como um teste para o próprio método histórico. Ele revela o quanto dependemos de registros escritos para reconstruir processos técnicos e o quanto ficamos vulneráveis quando esses registros se perdem. A estrutura existiu, funcionou e foi central para o mundo antigo. O conhecimento que a sustentou existiu de forma prática, incorporado em pessoas, rotinas e instituições. O que se perdeu não foi a capacidade, mas a memória detalhada de como ela operava. Essa constatação não conduz a mistério, mas a uma forma mais madura de compreensão histórica. A antiguidade não foi um período de ignorância pontual iluminada por lampejos de genialidade. Foi um tempo em que conhecimento complexo podia ser aplicado de maneira eficaz, sem necessariamente ser formalizado nos moldes que hoje reconhecemos como ciência escrita. O farol é um vestígio desse modo de operar. Ao reconhecer as lacunas, não se diminui o feito, reconhece-se, com precisão, onde termina a reconstrução segura e onde começa o silêncio das fontes. Esse silêncio não é um convite à fantasia, mas um lembrete de que a história humana é feita tanto do que foi preservado quanto do que se perdeu.
O farol permanece como evidência concreta de um patamar técnico atingido e como um marco dos limites atuais do nosso próprio entendimento sobre como esse patamar foi alcançado. A análise do Farol de Alexandria alcança seu ponto final quando se abandona qualquer tentativa de fechamento absoluto e se aceita, com rigor, o limite real do conhecimento histórico. Não porque faltem hipóteses, mas porque os dados disponíveis impõem uma fronteira clara entre o que pode ser demonstrado e o que apenas pode ser inferido com cautela. O farol existiu, funcionou, operou por séculos em um ambiente marítimo agressivo, sobre base insular instável, sujeito a terremotos recorrentes, ventos constantes e corrosão salina. Cumpriu sua função principal com eficiência suficiente para atravessar mudanças políticas profundas e permanecer relevante em contextos administrativos distintos. Essa permanência, por si só, já o afasta do campo do excepcional simbólico e o insere no domínio da infraestrutura crítica. Tudo o que se conhece sobre sua forma, altura aproximada, organização volumétrica e função luminosa converge para uma conclusão técnica inequívoca. A obra não foi improvisada. Cada decisão estrutural responde a uma exigência física concreta. Cada solução funcional resolve um problema objetivo imposto pelo território. Nada indica ornamentação gratuita, excesso ritual ou monumentalidade vazia. O farol é direto, ele existe porque precisava existir. Ao mesmo tempo, a ausência de documentação técnica detalhada revela algo igualmente importante. O conhecimento aplicado ali não estava necessariamente codificado em tratados formais. Ele circulava por meio de prática, experiência acumulada, transmissão oral especializada e organização institucional. Era um conhecimento operacional, não teórico no sentido moderno. Funcionava porque precisava funcionar, não porque precisava ser explicado. Essa constatação desloca o farol de Alexandria para uma posição desconfortável dentro das narrativas tradicionais da história da ciência e da engenharia. Ele não se encaixa perfeitamente em uma linha evolutiva contínua que parte de soluções simples rumo à modernidade técnica. Ele aparece como um pico funcional, uma convergência excepcional de necessidade geográfica, capacidade organizacional e saber aplicado, cuja lógica não foi plenamente herdada. A destruição progressiva do farol não representa o fracasso de seu projeto, representa o fim de um contexto que o tornava indispensável. Quando as rotas mudam, quando as prioridades econômicas se deslocam, quando as instituições perdem continuidade e quando o esforço de manutenção deixa de ser sustentável, até a infraestrutura mais eficiente se torna vulnerável. A natureza, que já testava a estrutura continuamente, apenas completou um processo iniciado por transformações humanas. O que resta hoje não são apenas ruínas submersas ou relatos fragmentados. Resta uma evidência mais profunda. Houve um momento em que sociedades antigas foram capazes de enfrentar problemas extremos com soluções técnicas integradas, sem recorrer a explicações míticas, sem romantização e sem deixar registros teóricos proporcionais à eficácia prática de suas obras. O farol de Alexandria não exige admiração cega nem explicações fantasiosas, ele exige precisão. Exige que se reconheça que a antiguidade não operava dentro das categorias confortáveis que projetamos retrospectivamente. Conhecimento aplicado não precisa deixar manuais para existir. Ele pode sobreviver por séculos apenas pelo fato de funcionar e desaparecer quase por completo quando o sistema que o sustentava se dissolve. Nesse sentido, o farol não é apenas uma maravilha perdida, ele é um marcador histórico silencioso de um patamar técnico real, atingido e sustentado por tempo suficiente para alterar o funcionamento do mundo antigo. Seu desaparecimento não apaga essa realidade, apenas limita nossa capacidade de reconstruí-la integralmente. O que permanece é uma fronteira. De um lado, tudo o que a análise arqueológica, histórica e física consegue explicar com segurança. Do outro, um espaço vazio deixado pela perda de registros, pessoas e rotinas que tornaram aquela obra possível.
Esse espaço não deve ser preenchido com conjectura gratuita, mas tampouco pode ser ignorado. O Farol de Alexandria encerra sua trajetória exatamente onde a investigação responsável deve encerrar a sua, no reconhecimento de que a história humana é feita tanto de realizações comprovadas quanto de conhecimentos que existiram plenamente e não chegaram até nós completos.